Fala aí, bruxões, beleza? Tá chegando agora aqui no Caldeirão Furado, então ó, deixa de ser trouxa, se inscreva, ativa as notificações pra você ficar por dentro de tudo que rola por aqui e não esquece que você pode se tornar um membro aqui do Caldeirão Furado e assim ter acesso a benefícios exclusivos como selos que vão ao lado do seu nome e vão mudando de acordo com o tempo que você é membro, além de emojis pra você usar nos comentários aqui dos vídeos ou chats de live. Além disso, você também pode contribuir com as produções do canal através do botão valeu, assim o seu comentário vai ficar em destaque entre os demais. Dito isso, recados dados, já agradeço imensamente a todos os membros do Caldeirão Furado, todo mundo que utiliza o botão valeu, a todos que mandam perguntas pro Papo Furado colaborativo, vocês fazem toda a diferença nos vídeos aqui do Caldeirão Furado, beleza? Então muito obrigado. Os recados estão dados e hoje nós vamos continuar com o quadro de coisas que não podem ter de jeito nenhum na série Harry Potter. Se você não tava sabendo, não tá atualizado, os livros de Harry Potter vão ser transformados em séries, cada temporada vai ser sobre um livro. Ou seja, teremos uma temporada para cada livro, vários episódios, mais tempo para se mostrar as coisas e ver coisas que não foram mostradas nos filmes, que tiveram que ser cortadas porque o tempo não era suficiente. Agora, a gente sabe que os filmes inventaram bastante coisa, né? Segundo a própria Max, a intenção é fazer uma série completamente fiel e poder mostrar coisas que não foram mostradas, poder ser realmente fiel, ter uma certa fidelidade aos livros que os filmes não conseguiam pelo fato do cinema ser outro formato e precisar deixar coisas de fora e até inventar algumas coisas para poder fazer alguns acontecimentos funcionarem. Enfim, agora você está atualizado ou atualizada, vai ter uma série e nós estamos fazendo aqui no Caldeirão Furado um quadro de coisas que não podem faltar na série e de coisas que não podem ter de jeito nenhum na série. O que não vai faltar já foi ao ar e hoje nós vamos ver aqui o que não pode ter. Bom, começando aqui com o meu primeiro item. O meu primeiro item já tá logo na primeira cena. Harry Potter fazendo Lumos Maxima ali no quarto. Embora essa seja uma abertura muito icônica, isso é um grande erro, porque o Harry não pode fazer magia fora da escola. O ano anterior mesmo ele foi advertido por isso, porque o Dobby fez magia lá e o Ministério achou que foi ele. Então como que ele tá ali fazendo magia e isso não tem nenhuma consequência? Pois é, porque essa cena é uma invenção do filme e ela não acontece. O Harry está fazendo uma redação ali sobre a caça às bruxas, e então isso não pode acontecer pra mim de jeito nenhum, porque vai estragar se tiver na série, porque acaba causando um grande furo na história. Outra coisa que pra mim não pode ter, não é tão assim, nossa, não é nada tão absurdo, mas é o tom do Caldeirão Furado rindo daquele jeito idiota que ele ri, sabe? De uma coisa totalmente sem graça. Aquilo foi feito só pra fazer a gente dar risada numa coisa que não tem graça. Enfim, pra mim não precisa ter. E também não tem no livro. O Harry conversa a sós com o Ministro da Magia. Outra coisa que pra mim não pode acontecer de jeito nenhum nessa série. Quando a turma tá lá pra assistir a aula do Hagrid, todos eles dão um passo pra trás, deixando o Harry sem saber ali pra cumprimentar o hipogrifo e fazer reverência, enfim. Cara, isso não acontece. O Harry mesmo é quem se oferece porque ele tá vendo que o Hagrid tá nervoso por ser a primeira aula dele. Então, como um grande amigo, ele vai lá e se oferece pra fazer carinho no hipogrifo, pra ser o primeiro a ter a interação, e isso encoraja os outros da turma. Então, acho que não pode ter isso da galera deixando o Harry ali, todo mundo indo pra trás e deixando o Harry lá numa espécie de armadilha, sabe? Isso acho que não fica legal. No filme funcionou, mas na série, se a intenção é ser fiel, eu não quero que esteja. Outra coisa que, cara, em Prisioneiro de Azkaban isso me irrita um pouco, porque nem a Gina tem tanta fala quanto esse menino que fica falando as coisas, que é o Ben. É um personagem que nem existe. É ele que fala do sinistro, é ele que fala que o Sirius Black era como pegar fumaça com as mãos. Ele tem mais falas que a Gina, realmente tem mesmo. A única fala da Gina nesse filme é: a mulher gorda, ela sumiu, acabou. E os caras simplesmente inventaram um personagem ali no filme pra ele ficar explicando coisas que tinham relevância na história, sabe? Tipo, não quero. Outra coisa que pra mim também nos filmes, é que nos filmes precisou ser dessa forma e precisou funcionar assim. A Hermione aparecendo do nada toda hora e tipo, o Ron e o Harry perguntando: meu Deus, de onde ela veio? Tipo, fica na cara que tinha alguma coisa errada ali, sabe? Mas no livro não é assim que acontece. O que acontece é a Hermione desaparecer de onde ela tava e aparecer em algum lugar diferente, tipo, próximo de onde ela tava. Por exemplo, eles estão andando ali em direção à aula de defesa
Defesa contra as Artes das Trevas, o Ron e o Harry estão falando com a Hermione, quando eles olham, ela não tá ali atrás deles exatamente, ela tá alguns passos pra trás. Dessa forma, assim, é mostrado que a Hermione, tipo, tava voltando no tempo e tal, sabe? Então essa coisa dela aparecer toda hora do nada é meio irritante e acho que não fica tão legal, não. Outra coisa que pra mim eu acho que não pode ter. Por que não pode ter? É porque no filme é ruim? Não é porque no filme é ruim. Lembrando, não é porque o que eu tô falando aqui é ruim no filme, não é. É porque, só porque a ideia da série é ser fiel. Então, se a ideia da série é ser fiel, essas coisas não podem ter pra não estragarem, pra não deixarem a série diferente do que é a história do livro. Eu tenho certeza que, obviamente, eles vão colocar coisas novas, criar algumas coisas, criar alguma cena que não é mostrada no livro. Isso eu tenho certeza que vai acontecer. Mas nada que fique muito diferente da história original, sabe? Igual eles precisaram fazer no filme. Então não é uma reclamação, é só o que eu acho que não ficaria legal na série. E o que não ficaria legal é a mulher gorda falando que foi o Sirius Black que atacou ela escondida atrás do hipopótamo lá. Isso eu acho que não seria legal, por quê? Porque essa cena faz uma cena muito legal do livro ser cortada, que é o Pirraça falando que foi o Sirius que atacou. A mulher gorda nem é encontrada no mesmo dia, entendeu? Então vai ser muito mais legal ver o Pirraça falando que foi o Sirius Black, tipo, falando que o Black tinha um gênio danado e desejando boa sorte pra encontrar ele, porque ele não fala assim, ai meu Deus, foi o Black, ele fala tirando onda, sabe? Porque o Pirraça quer ver o caos, ele quer ver o circo pegar fogo. Então essa parte eu espero que seja mais fiel ao livro mesmo. Outra cena que essa aqui vocês vão falar, Caco, você tá maluco, que é a cena da ponte ali de madeira onde o Lupin conversa com o Harry. Essa cena é linda, né, cara? Essa cena é maravilhosa. Eu adoro essa cena, mas ela é inventada, porque o Harry e o Lupin conversam na sala dele, né, na sala do Lupin. E essa cena acaba causando um furo na história, um erro de continuidade, porque lá em Relíquias da Morte, no filme, o Lupin pega o Harry e fala, que criatura que tinha na minha sala, né, quando ele tá verificando se o Harry era o verdadeiro Harry. Que criatura tinha na minha sala a primeira vez que Harry Potter entrou lá? E aí o Harry fala, um Grindelow. Só que isso só acontece no livro, porque no filme o Harry não é mostrado isso, porque essa conversa justamente acontece na sala e o Harry vê o Snape levando a poção pro Lupin, o que é muito importante pro desfecho da história. Então assim, só por isso, não é porque a cena é ruim no filme, porque não é, essa é uma das cenas mais bonitas da história da saga e justamente por ser uma das cenas mais bonitas, eu acho que ela tem que ficar só no filme, porque ser uma coisa exclusiva só do filme, não é que ela é ruim não, ela tem que ser exclusiva só do filme, sabe? Tipo, ela é única do jeito que ela é, mas no livro acontece diferente e na série eu espero que aconteça mais parecido com o livro pra que essa cena se mantenha única no filme e também pra que não haja furo. Uma coisa que me incomoda, isso me incomoda real no filme. Quando o Snape humilha a Hermione na aula de defesa contra as artes das trevas, que ele tá substituindo Lupin, o Ron fala que ele tinha razão, que ela era mesmo uma irritante sabe-tudo. Cara, o Ron nunca faria isso. O Ron simplesmente bate de frente com o Snape nesse momento e ele ganha detenção por isso defendendo a Hermione. Porque ele fala, olha só, você não queria que alguém respondesse? Então por que você perguntou? Pra que você pergunta se quando alguém responde você age dessa forma? E aí o Snape dá uma detenção pelo Ron ter enfrentado ele, sabe? Então é muito legal ver o Ron defendendo a Hermione. E no filme colocaram o Ron botando pilha falando que o Snape tava certo. Então pra mim essa cena não serve não, ela é bem ruim. Outra coisa, nessa aula o Snape pergunta a diferença entre um lobisomem e um animago. Isso não acontece. O Snape pergunta a diferença de um lobisomem para um lobo comum. Na aula de transfiguração é que eles veem sobre animagos e a Minerva inclusive demonstra ali como se transforma porque ela é um animago, né? Então pra mim não pode ter isso também porque eu quero que seja mais fiel ao livro. Outra coisa, Hermione falando que o lobisomem só responde ao uivo da própria espécie. Isso também cria futuramente uma situação que não acontece e acaba sendo meio nonsense na história pra mim, da Hermione uivando pra atrair o Lupin, nada a ver. Outra coisa que no filme funcionou, mas é um pouco sem sentido. O Harry vendo o Sinistro nas nuvens, né, antes de ser atacado pelos Dementadores. No livro, nessa parte, o Harry vê o Sirius de verdade transformado em cão na arquibancada assistindo ao jogo, numa parte que não tem ninguém assim na arquibancada, ele tá meio escondido ali e aí ele assiste o Harry jogando. E aí o Harry vê ele e é atacado e ele tá com toda essa onda de sinistro e ele acha que é um presságio realmente, porque ele já tinha visto o Cão Preto antes de pegar o Noite Buzz, aí tinha saído o Sinistro na xícara lá, né, da Trelawney. Então ele vê o
sinistro nas nuvens, formado nas nuvens, só contribui pra forma supersticiosa que não tem nada a ver da forma que a Trelawney fala ali, tipo, que realmente não tem nada a ver, sabe? O Harry vê realmente o Sirius, então pra mim essa parte, apesar de ser legal no filme, tira o sentido da história, então não quero ela. Outra coisa, Cedrico tomando um raio, aliás, você sabia que esse é o Cedrico, né? Esse apanhador da Lufa-Lufa que toma um raio e faz assim, ele é o Cedrico, ele faz bem desse jeito, assiste, ele faz... Ai, mano. É o Cedrico. Sabia que era o Cedrico? Então, é o Cedrico, porque é o Cedrico que é o apanhador da Lufa-Lufa. E aí, pra mim, isso não faz sentido, porque não tem. Inclusive, o Cedrico quer cancelar, adiar a partida, porque o Harry foi atingido ali pelos Dementadores, né? Foi atacado pelos Dementadores. E ele não tinha visto. E aí, ele apanha o pomo de ouro. E aí, ele quer anular a partida, porque ele acha que não foi justo. E aí, o Woody não deixa anular, que foi tudo certo e tal. Então, eu queria ver isso. Outra coisa que pra mim na série não pode ter, senão estraga. O Três Vassouras sendo pra menores de idade. Que isso, cara? Tipo, é uma coisa que só acontece ali, tá ligado? Naquele filme. O Três Vassouras não é proibido pra menores de idade. O Harry entra ali de boa, não tem nada disso. Então, pra mim, não pode ter isso. Outra coisa que pra mim não pode ter na série nesse momento. O Harry entra ali, né, de capa de invisibilidade, vai numa sala privada ali e ouve a conversa. Ok, faz sentido eles falarem isso numa sala particular ali e tal, né? No filme fez sentido. Mas, na verdade, no livro, eles estão conversando abertamente ali no bar e o Harry se esconde porque ele está sem capa de invisibilidade embaixo da mesa. E ouve isso. E isso faz uma outra cena acontecer, né? Porque o Harry no filme sai ali, escondido com a capa de invisibilidade, empurra a galera e protagoniza uma das cenas mais feias de atuação do Daniel Radcliffe, na minha opinião, assim, na saga. Porque eu vou ser bem sincero, eu não acho o Daniel Radcliffe um grande ator. Realmente não acho. Talvez algumas pessoas até discordem de mim, e tá tudo bem se você discordar, mas essa parte onde ele fala ali que o Sirius traiu os pais dele, que ele iria matá-lo e não sei o que, eu achei muito feio. Achei muito feio porque não passa uma coisa mais, assim, pra mim, pelo menos, passa uma coisa mais vergonha alheia do que, nossa, realmente uma baita atuação, sabe? E isso não acontece. O Harry no livro, ele só fica, tipo, muito calado e bem abalado com isso e começa a ter pesadelos com isso, mas ok. Ó, vale lembrar, hein, mano, é opinião, questão de opinião isso, tá? Não é porque eu tô falando que é verdade absoluta, tá? Eu acho que o Daniel não atua muito bem ali, pelo menos em algum dos filmes, eu acho que ele não carregava uma atuação. Pra mim, o melhor dos três é o Rupert, porque ele é mais expressivo, e o Tom Felton também, eu acho que atua muito bem, então, pelo menos em Harry Potter. Ah, Caco, e a Emma? Também não vou comentar, porque senão vocês vão querer me cancelar, porque a partir dali de Cálice de Fogo, pra mim, putz, a Emma... Mas assim, em Relíquias da Morte, pra ser justo, todos eles estão tão bem. Pra mim, o que me incomoda um pouco é ali entre Cálice de Fogo, Enigma do Príncipe, acho meio estranho. Mas por quê? Porque eu acho. Esse não é o tópico do vídeo. Depois a gente conversa sobre. O Harry vendo o nome do Pedro Pettigrew no mapa. Isso não acontece no livro, cara. O Harry não vê o nome do Pedro Pettigrew no mapa. E isso, pra mim, faz com que no final ali, quando ele descobre, né, sobre o Sirius, fica mais difícil dele acreditar no Sirius. Justamente porque ele não vê o nome no mapa. Porque ele acha que o Pettigrew tá morto. Então eu acho que pra ficar mais verossímil ali, passar mais o sentimento do Harry no livro, eu acho que não pode ter isso do Harry ver o Pettigrew no mapa, porque ele não vê. Agora, a cena do Salgueiro Lutador, mano, essa cena do Salgueiro Lutador, essa vocês podem me cancelar se vocês quiserem. Eu acho uma cena vergonha alheia demais. A Hermione pegando o Harry pelo pescoço, jogando ele dentro do Salgueiro, eu acho muito feio. Essa cena é muito feia. Mas, né, tudo bem, tem quem goste e tá tudo certo. Outra coisa que pra mim não pode ter. A Hermione falando que o Sirius ia ter que matar todos eles se quisesse matar o Harry. Simplesmente não pode ter porque essa fala é do Ron. É o Ron quem tá ali todo machucado e levanta se colocando ali falando que o Sirius ia ter que matar todos eles se quisesse matar o Harry. E nessa parte, o Sirius não fala, não, só uma pessoa vai morrer, como é no filme. Ele fala, tipo, pro Ron se sentar, que senão ia piorar o machucado dele. E aí, tipo, eles meio sem entender, sabe? Então eu acho que tinha que ser assim. Outra coisa que pra mim não pode ter também, a Hermione gritando, falando que confiou no Lupin, porque quem fala isso é o Harry. Tem uma carga dramática muito maior o Harry falando isso, porque, pô, o Harry se afeiçoa ao Lupin e passa a confiar muito no Lupin. Então, isso tem que partir do Harry na série, não da Hermione. Tá, outra coisa ali nessa cena que também eu acho que não pode ter é o Harry puxando a varinha discretamente da Hermione ali. Não é assim que acontece. O Harry recupera a varinha dele porque o próprio Sirius e o Lupin entregam pra ele a varinha de volta pra provar que eles não queriam machucar ele. E aí, quando eles atacam o Snape, ataca o Harry
Harry, o Rony e a Hermione juntos ao mesmo tempo, sem combinar. Então, esse lance dele puxar a varinha ali só foge do que tá no livro. Não é que é ruim, mas foge do que tá no livro. E a série quer ser fiel. Então, lembrando, tô batendo nessa tecla assim. A série quer ser fiel. Então, essas coisas precisam acontecer da forma que acontecem no livro. Outra coisa que pra mim, no filme, eu gosto, vou falar, eu gosto, mas eu acho que não pode ter na série. É o Lupin ser o lobisomem estranho daquele jeito que ele é. Porque ele é um lobisomem mais lobisomem mesmo dos filmes de terror, né? Meio estranho, uma coisa meio diferente. Só que isso é um furo, porque na história de Harry Potter, no mundo de Harry Potter, um lobisomem não é tão diferente de um lobo comum. São poucas coisas que diferem, tipo os olhos, o focinho, o tamanho do focinho. Então essas coisas assim, eu queria que fossem feitas de forma original. Entendo que no filme eles fizeram de uma forma pra ficar mais assustador e tal, mas eu acho que se a intenção da série, repetindo pela enésima vez, porque tem gente que adora tirar as coisas de contexto, eu acho que pra série ser legal, fiel, igual ao livro, ela tem que se atentar nesses detalhes. E outra, mantenha o meu argumento de deixar as coisas do filme únicas, como elas foram, sabe? Tipo esse lobisomem do filme único, como ele foi. Outra coisa também, o Harry tá com uma pedra no Lupin transformado, isso não acontece. E aí o Lupin vai pra cima dele, e aí a Hermione uiva pra salvar a vida dele. Nossa, é uma maçaroca que não acontece no livro, que pra mim não pode ter, não. Não pode ter, eu acho que vai... Isso dá uma estragada. Essa Hermione uivando, essa cena dá uma estragada pra mim, porque não é o que acontece. Outra coisa, Snape protegendo o trio. Meu irmão, ali naquele momento com o lobisomem. Ah, tem gente que acha lindo o Snape protegendo eles ali. Nossa, Snape, super-herói. Mano, o Snape tava transtornado querendo entregar os Sirius pros Dementadores, o Lupin junto. Ele tava transtornado, tanto que ele só aparece depois, quando o Harry é atacado pelos Dementadores, e aí ele leva, é o Snape quem leva eles todos pro castelo, e tá super feliz porque o ministro fica bajulando ele, falando que ele ia ganhar a Ordem de Merlin em primeira classe, e ele fica transtornado quando o Sirius escapa, falando que o Harry tinha alguma coisa a ver com aquilo, e o próprio ministro fala assim, ó, Snape, você tá meio doidão, cara, porque o Harry tá aqui o tempo todo, como que ele ia fazer isso, né? Porque o Harry fez voltando no tempo, então não tinha como provar que ele tinha feito. Enfim, eu queria ver esse Snape assim, vingativo, querendo se vingar do Sirius e do Lupin, sabe? Não quero ver esse Snape salvandinho ninguém, não. Quero ver o Snape do jeito que ele é nos livros, sabe? Outra coisa, tá acabando também as coisas, que é difícil reclamar de Prisioneiro de Azkaban, porque é um baita filme, né? Mas ainda assim, em relação ao livro, eu adoro. Prisioneiro de Azkaban é meu filme preferido. Mas em relação ao livro, tem várias coisas que falham, né? Por exemplo, também o Harry... Isso não é bem uma falha, é só uma mudança, né? Não é furo nem nada, é só uma mudança. O Harry e a Hermione resgatando os Sirius na cela, explodindo a cela ali, né? Na verdade, eles resgatam os Sirius ainda montados no hipogrifo. O Sirius tá na sala do Flitwick, eles usam a Alohomora na janela, abrem a janela e da janela os Sirius montam no hipogrifo junto com eles e eles fogem dali. No filme eles fizeram uma coisa mais ação, né? Tipo, pô, tá na cela, vamos explodir a cela. Porque pensa, não faz sentido no filme. O cara era um fugitivo extremamente perigoso, ele ia ficar ali na cela sem ninguém vigiar, sem ter um dementadorzinho ali por perto. Não é assim que acontece. O que acontece é, o Sirius tá trancado na sala do Flitwick porque ele foi interrogado pelo Dumbledore ali. Então, o Sirius tá dentro da sala, o Dumbledore acabou de sair e tem guardas ali do lado de fora, né? Tem dementadores do lado de fora, no corredor. E aí, o Sirius foge pela janela, o que é uma coisa pra ser uma fuga perfeita mesmo, sabe? Pra deixar todo mundo assim, meu Deus, como ele escapou. Agora, no filme, se ele tá numa cela sozinho, como ele escapou? Ah, sério, como ele escapou, gente? Ele tá sozinho numa cela ali, como que ele ia escapar? Com certeza alguém poderia ajudar ele ali, né? Sabe? Abre margem pra esse questionamento. Mesmo a escola tendo inúmeros feitiços de proteção, enfim, mesmo a cela estando protegida com algum feitiço, provavelmente, mas abre margem pro questionamento, já que no livro tudo acontece de um jeito perfeito, que não tem como as pessoas saberem o que aconteceu. E agora, pra mim, a última coisa que não pode ter na série é o Harry ganhando a Firebolt no final ali, tipo, e finalizando, sabe? Porque o Harry ganha a Firebolt no meio do livro ali, no meio da temporada de quadribol, e ganha de Natal a Firebolt, né? Ele ainda joga os campeonatos com a Firebolt, tem até uma briga, né? Porque a Hermione fala pra Minerva que o Harry ganhou de alguém desconhecido, e aí a Minerva e o Flitwick desmontam toda a vassoura pra ver, e aí o Harry e o Ron ficam muito bravos com isso, e então pra mim isso também não pode faltar na série, então não pode ter esse lance da Firebolt e ele ganhando no final. Entendo que é uma adaptação do filme, né? A série não vai ser igual ao filme, né? Nesse caso aconteceu no filme porque tinha que ser contado dessa forma, o diretor achou melhor adaptar dessa forma, então ok. Lembrando, não é que o filme é ruim, não é isso, hein? Falei 1000 vezes, ó, não é que o filme é ruim,
sim, o filme é ótimo, eu adoro Prisioneiro de Azkaban. Inclusive, as adaptações de Harry Potter, perto de outras adaptações, são muito boas mesmo. Eu sou suspeito pra falar, eu adoro os filmes. Tá, Enigma do Príncipe, os caras podiam ter dado uma caprichada a mais em questão de adaptação? Podia. Mas se você assistir o filme separado ali, sem pensar no livro, é um baita filme. Então é isso, chegamos ao final de mais um episódio aqui. Eu espero que você tenha gostado. Pra você, o que não pode faltar na série, comenta aqui embaixo. E o que você acha que não pode ter na série de jeito nenhum, também comenta aqui embaixo se tem alguma coisa que eu não falei. E a gente se vê num próximo episódio do Caldeirão Furado. Até lá, mal feito, feito.